Paz, irmãos, pode sentar. Dando continuidade aqui nessa noite, a gente vai estar falando sobre o caminho do inferno. Oxe, que é isso, irmão? Ontem a gente falou do caminho da graça. E hoje a gente vai falar do caminho do inferno. O que é isso? É o passo a passo para ir para o inferno? Não, é o passo a passo para você saber se você está andando nesse caminho ou está andando no caminho da graça. Para você discernir se sua vida está lhe levando para a eternidade com Cristo ou para um lugar de tormento eterno. Muitas pessoas têm medo de falar no inferno, sabia? E a Bíblia fala que Cristo não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez. Então, se esse espírito que causa medo não é de Cristo, sinto lhe informar que se você tem medo do inferno, você está sendo guiado pelo espírito opressor de Satanás. E agora? O que é que eu faço? Deixe de ter medo. Como? Acreditando na palavra e tendo fé. Porque a fé em Cristo, ela proporciona para nós, além da salvação, a libertação da ira de Deus. Nós vamos estar começando nessa tarde com o versículo de Apocalipse, capítulo 20. Vamos para lá, Apocalipse 20, 9. Apocalipse 20, versículo 9. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos. Isso é na tribulação. A cidade amada, Jerusalém. Todavia um fogo desceu dos céus e as devorou. Nesse versículo 10, prestem bastante atenção. O diabo que as enganava quem? As pessoas que cercaram o acampamento e aqueles que foram deixados ser iludidos e levados a uma verdade que era mentira. Como assim uma verdade que era mentira? Satanás, ele é mestre em mentir. Ele é o pai da mentira. E ele usa um engano para converter pessoas ao erro. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta, e os bestas tudinho que foram enganados também. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Na sua Bíblia tem dizendo isso? Na minha tem. Então, quem vai para o inferno? O diabo, a besta, o falso profeta e os que foram enganados. Mas você está falando de inferno para colocar o povo com medo e vir para a igreja, para estar na igreja debaixo do jugo. Eu estou falando do inferno para que você não tenha medo dele e saiba se realmente a graça de Deus lhe alcançou. E você foi livre dessa ira, livre desse lugar. Amém? O inferno não é um motivo de medo e de pânico para crente, não. O inferno é uma alegria para o crente. Como assim? Porque o crente foi livre dessa desgraça, que vai ser infinitamente e vai ser eternamente, não tem fim. O crente, por meio do sacrifício de Cristo, ele não vai passar nesse lugar. Muitos dizem, não, mas existe o purgatório. É um lugar cheio de pulga. Não, estou brincando. O purgatório que o povo fala é um lugar para que, quando morre, vai para lá, para pagar os pecados e depois ir para o céu. Isso não existe, não. Hebreus fala que ao homem, depois que morre, segue-se o juízo. O juízo de quê? Quando você está debaixo da graça, você está liberado da lei, porque Cristo liberou a humanidade da lei. A lei veio imputar o pecado e a condenação. Mas Cristo, ele veio trazer justificação e graça para aquele que acreditar que ele é o Filho de Deus e seu Salvador. Então, quando você se achega a Cristo, você não está subjugado e condenado. Você vai estar diante de Deus para ser julgado, absolvido.
livre da condenação eterna, livre do inferno. Mas aqueles que não aceitaram que Cristo é o Filho de Deus, como muitos que dizem que são judeus, que ainda aguardam o Messias, que esse Messias que eles aguardam tanto vai vir, mas é o anticristo, e vai enrolar um bocado de caba besta desse. Esses vão estar nesse lugar de tormento eterno, se não abrirem os olhos para o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande e sem limites, que Ele mandou Jesus para vir morrer em nosso lugar, para nos livrar da ira dele. Por quê? Porque Deus sabe que a ira dele vai ser pegada, vai ser algo que vai vir, que a Bíblia fala em Apocalipse, é uma destruição, é algo tão terrível que jamais foi visto na face dessa terra. E se a gente não viu, então não queira ver não, vá para o céu, vá para a glória. Porque se você quiser ver, você vai ficar na tribulação, aí o bicho vai pegar. Porque na tribulação, nessa ira que vai ser derramada, pessoas vão sofrer, vão querer se matar e não vão poder, porque a morte está presa. A morte vai estar aprisionada. Para você ter uma ideia de tão bonzinho que vai ser esse período de tempo, esse lugar. Precisamos aprender pela palavra a nos colocar na posição de filhos de Deus e saber discernir aquilo que Ele quer para cada um de nós. Para que a gente ande segundo esse propósito, para que a gente viva segundo essa graça. E não tenha medo do inferno, porque o inferno é apenas um lugar onde foi criado para o diabo e seus anjos. Não sei se você já leu na sua Bíblia que um anjo desceu à terra e destruiu 100 e não sei quantas mil pessoas de uma vez só. Um anjo só. E um lugar que foi criado para colocar esses anjos para sofrer. Já parou para pensar como vai ser bom? E a maior desgraça que vai haver de quem for para esse lugar não é o fogo e os germes roendo o corpo dele, não. É saber que teve a oportunidade de não ir para lá e agora está lá. É saber que tinha chance de não ir para aquele lugar por meio de Cristo, mas decidiu querer ir para lá. Assim como Adão fez no princípio. Adão quis receber o conhecimento e desobedeceu a Deus. Desobedecer a Deus não é apenas viver uma vida em pecado, mas é também desacreditar daquilo que está escrito. Porque quando a gente nega a palavra, a gente nega o poder de Deus, o Espírito Santo. E ai daquele que blasfemar contra ele. Jesus Cristo fala. Vamos para a Bíblia. Em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Você foi justificado por intermédio do sangue de Cristo? Então você está livre de quê? Da ira. Então você não tem que ter medo do inferno, não. Mas você tem que ter a consciência que Cristo lhe salvou desse lugar terrível. E lhe livrou dessa ira. E ser grato por isso. E corresponder a isso. Porque a maior coisa que você recebeu nessa vida sua foi a salvação. A salvação foi de graça, mas ela é algo mais valioso do que todo o dinheiro do mundo. A Bíblia fala que toda riqueza da terra não pode comprar a salvação de um. Mas Jesus Cristo, o justo, comprou a salvação de toda a humanidade. E você recebeu isso sem dar R$1 a ele. Sem dar uma prata. Ele lhe deu de graça por lhe amar. Amando de Deus. O amor foi lhe dado de graça. Então, não é porque foi de graça que a gente deve desprezar não e levar de todo jeito não.
A gente tem que ter consciência que o inferno é real, existe. E que esse lugar é para aqueles que são obstinados, aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, aqueles que se acham sabichão demais, mais sabido do que Deus, e querem levar a vida fazendo o que bem entende, o que acha certo, o que acha correto. Em Romanos também diz que todos esses que acham que fazem as coisas e estão certos, e tem sua consciência purificada, beleza, pode continuar fazendo. Mas vai chegar um dia que todos estarão diante de Deus para serem julgados. E aí, violão? Nessa hora, se você agiu segundo a palavra, beleza, mas se você agiu segundo o que você acha que é certo, a palavra vai ser lhe mostrada e você vai ser julgado e condenado. Porque o preço da salvação é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós nos livra da ira de Deus. Cristo em nós nos traz e nos conduz à eternidade com o Pai. Cristo é o caminho da graça. Ontem nós vimos sobre isso, sobre essa graça que nos leva a viver como Cristo nessa terra, a viver baseados e andando no poder de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós. E hoje nós estamos vendo que o afastamento dessa graça, dessa vida, vai nos levar para um lugar terrível, que é estar separadamente de Deus eternamente. Estar longe de Deus eternamente, sabendo que Deus queria que a gente estivesse perto dele para sempre. Quem é que vai estar nesse lugar? Eu não vou, porque eu tenho certeza e convicção que Cristo me salvou, me livrou disso. Você também? Satanás vai estar lá, o anticristo, o falso profeta e os anjos que foram iludidos por Satanás. Eles todinhos vão estar lá, não é reinando não, sentado num trono, dando garfada no povo não. Mas é sofrendo, porque o inferno foi criado para que eles sofram o preço da sua rebeldia. Satanás era um anjo de Deus, ele foi criado. E ele estava lá, vendo tudo que tinha no céu. Mas ele decidiu, ele foi encontrado nele maldade em seu coração. E ele queria fazer um trono acima de Deus. Parece com algumas pessoas aqui hoje em dia, que se acham mais sábias do que Deus e querem viver como bem entendem. Satanás decidiu em seu coração, não, oxe, Deus não está sabendo governar isso não. Eu vou fazer meu trono em cima do dele para mostrar que eu sou superior a Deus e mais sábio que ele. E com essa conversa bonita ele iludiu um terço dos anjos. Com essa conversinha de que ia superar o poder de Deus, que é ilimitado, ele enganou um terço dos anjos. E esse terço dos anjos foram lançados do céu, foram arrastados do céu de lá. E já estão condenados a esse lugar de fogo eterno, de sofrimento eterno. Satanás não manda em nada. Satanás, sabe no que ele manda? No mundo. Satanás, ele tem autonomia porque ele recebeu de Adão para governar essa terra que a gente vive. Só que os crentes, quando nascem de novo, são feitos criaturas celestiais, seres dos céus, têm a nacionalidade mudada do mundo para o reino de Deus. E quando se tem essa nacionalidade mudada, Satanás perde o domínio sobre a gente. A Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor e Satanás ao nosso derredor buscando quem possa tragar. No entanto, a proteção de Deus está ao nosso redor. Para que ele venha e faça algo, nós temos que desprezar a proteção de Deus. Como? Andando contrário à palavra. E se nós fizermos isso, nós vamos receber um ataque e vamos receber dele um engano para cair mais ainda e se aprofundar na desgraça mais ainda.
A Bíblia fala lá em Apocalipse 21:8 que tem muitos que vão estar nesse lugar, que são os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Jesus Cristo fala certa vez para os religiosos daquela época que eles tinham por pai Satanás. Por quê? Porque eles mentiam e eles andavam querendo fazer com que o povo acreditasse nas mentiras deles e desacreditassem da palavra de Deus. E Jesus Cristo disse: vocês têm por pai Satanás, que é homicida desde o princípio e pai da mentira. Sabia que por uma mentira uma pessoa pode morrer? Tanto naturalmente como espiritualmente. Naturalmente eu sei de casos de que aconteceu de uma criança dizer que o pai, ou foi o padrasto, estava estrupando a menina e prenderam o homem. Quando o homem chegou na cadeia, mataram o homem. E depois descobriram que a menina tinha raiva do homem e inventou uma mentira. E aí? Então, uma mentira, ela não é só algo que faz a gente se safar de uma coisa, não. Ela também pode matar uma pessoa. E o pior ainda, se essa mentira matar a pessoa, achando-se que essa pessoa está vivendo a verdade e essa pessoa for para o inferno. Pior duas vezes. Porque depois do inferno, não tem saída de escape, não. Tá lá dentro, tchau. Acabou-se. Foi julgado, foi condenado. Não tem mais liberação, nem livre acesso para ir lá e voltar na hora que bem entende, não. A gente vê Jesus falando na parábola do rico e Lázaro, dizendo que tinha um rico que se regalava, vivia de todo jeito, confiava nas suas riquezas. E tinha o pobre que estava na porta dele, que ficava esperando cair as migalhas para comer. E esse pobre, quando morreu, os anjos recolheram e levaram ele para o seio de Abraão, que naquele tempo era um local, antes de Cristo morrer, que era no mesmo canto que existe o Hades hoje, que é o mundo dos mortos, só que separado. O seio de Abraão era para aqueles que recebiam o acesso a esse consolo, a essa esperança do Messias, e que viviam sua vida praticando os princípios da lei, os justos daquele tempo. Só que no Hades, no inferno, no lugar de sofrimento, ia todos aqueles que não estavam nem aí para isso, que viviam de todo jeito, que confiava no natural, confiava nas riquezas. E esse rico estava lá, sofrendo, padecendo, queimando dentro de uma chama, e olhou para cima e viu Abraão e disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo aí na água para refrescar minha língua, para matar minha sede. Qual foi a resposta de Abraão? Não, existe um abismo que separa a gente daqui para aí. Quem está aqui, bem, quem está aí, tchau. Então deixa eu ir lá falar para os meus irmãos que eles obedeçam à lei, para que eles não venham para esse lugar. Qual foi a resposta de Abraão? Não. Dá o dedinho. Se seus irmãos não ouvirem Moisés e os profetas que estão lá falando, o lugar deles é aí também. Ainda que se levantasse um daqui de dentro e fosse lá falar com ele, o morto, ele não ia acreditar não, se eles não ouvissem os profetas. E hoje, nesses dias, quem é o maior profeta que está no nosso meio é Jesus Cristo. Como assim Jesus Cristo está no nosso meio? A Bíblia fala que quando se reúne um ou dois ou três em nome dele, ele está no nosso meio, está presente. E por meio da palavra ele expressa a vocalização daquilo que ele deseja para cada um de nós. Por meio da palavra ele diz: meus filhos, eu morri por vocês, eu não quero que vocês sofram a ira de Deus, não.
você sabe que no inferno ele tem umas características, algumas coisas que só tem lá. Uma delas é um lugar que tem fogo que nunca se apaga. No tempo de Jesus, tinha um lugar lá que se chamava Vale de Inom. Nesse lugar era lançado lixo, era lançado morto, era lançado um monte de coisa. E essas coisas fizeram debaixo da terra gás. E quando pegou fogo, mas nunca se apagou. E ficava lá, sempre o fogo pegando. E nesse lugar, Cristo, certa vez, representou, ou tipificou, mostrou que o inferno era parecido com aquele lugar. Era um lugar onde tinha fogo que ficava constantemente pegando e não se apagava. E se nós, que moramos no Nordeste, sabemos no sol do meio-dia, quando a gente está andando no meio da rua, chega assa a cabeça, chega esquenta, e que é ruim e que incomoda. Imagina num lugar que tem fogo constante, que não se apaga. Como é que vai ser isso? Nesse lugar também existe memória, lembrança e remorso. Imagina viver a eternidade se lembrando daquilo que você podia ter alcançado em Deus e perdeu porque foi negligente ou não quis. Imagina passar a eternidade se lamentando porque está naquele lugar, sabendo que Jesus Cristo morreu para que você não fosse. Imagina só, você num lugar de sofrimento, de dor e tendo remorso, sabendo que poderia ter sido levado pelo caminho da graça à eternidade com Deus, aos céus. Imagina só. É sofrer duas vezes. É sofrer na carne, o fogo e os germes, e sofrer na alma, que é o sofrimento que não tem remédio que cure. Nesse lugar existe falta de água porque está muito quente e a pessoa vai sofrer sede. A gente acabou de citar o exemplo do rico que estava lá querendo molhar o dedo na água para botar na língua dele para ele se refrescar. Esse lugar, meu irmão, não é um lugar nem que a gente queira passar perto. Porque se a gente tiver a consciência de que esse lugar é terrível, a gente vai se precaver vivendo na palavra e vai ser boca de Deus para que o povo não queira ir para esse lugar nem vá. Você sabia que tem gente que recebeu informação do mundo, informação de Satanás, e está iludido, achando que vai para o inferno e depois vai sair? Tem gente que quer ir para o inferno porque acha que lá vai ter 10 diabinhos esperando ele para tomar cachaça com Satanás. Isso eu ouvi uma pessoa me dizendo, não sou eu que estou inventando não, foi um camarada que me disse. É algo parecido com os muçulmanos que acham que ao se explodirem vão ter 10 virgens esperando eles para receber eles no paraíso junto de Alá. Tem muita coisa iludindo pessoas e levando pessoas para esse lugar. Só que nós temos que confiar na palavra e ter a certeza e a convicção que por meio de Cristo nós somos livres disso. Nós recebemos da parte de Deus o escape desse lugar. Esse lugar não é para quem é filho de Deus, não. Esse lugar não deve nos causar medo, mas sim gratidão, porque a gente não vai para lá. Esse lugar, a ira de Deus é expressa veementemente. É expressa no máximo, no volume máximo.
Porque esse lugar foi criado para sofrimento daqueles que não quiseram conversa com Deus. Daqueles que decidiram viver segundo a carne, segundo a sua vontade, segundo o que acham que é certo. E nesse lugar, muitos que com o seu entendimento, com o seu raciocínio, com o seu intelecto, decidiram viver, vão estar lá frustrados eternamente. Vão estar lá sofrendo eternamente essa ira que Jesus Cristo veio nos livrar. A Bíblia, ela nos mostra em vários casos que por meio da redenção de Cristo houve um escape desse lugar. Mas não é todo mundo que acredita nisso não. O povo prefere acreditar em Papai Noel do que em Jesus Cristo. O povo prefere acreditar em qualquer coisa do que em Jesus Cristo. Em Apocalipse 20, 13, abra lá a sua Bíblia. Apocalipse 20, 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou seja, esse lugar que a gente acabou de falar aqui, onde ficam os mortos, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, aí entra a importância da gente ter o caráter de Cristo formado para viver Cristo nessa terra, porque cada um vai ser julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Oxe, que misturada é essa? A morte é um espírito que vem trazer o preço do pecado. E essa morte e o Hades, que era a sala de espera para o inferno, vão ser lançados no Geena, que é o lugar onde vai haver sofrimento eterno. O lago de fogo, onde o enxofre fede, onde o fogo não apaga, onde o germe não morre. Até a sala de espera vai ser lançada lá, para aqueles que estiverem lá, já sofrendo mais ainda. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no fogo, no lago de fogo. Então, aqueles que foram julgados por tudo que tinham feito e não tiveram seu nome escrito no livro da vida, vão para lá. Você sabia que o que mais vai ter nesse lugar são religiosos? Você sabia que vai ter uma turma de crente lá? De crente? Sim, de crente, porque existe uma diferença entre ser crente e ser cristão. Crente é aquele que diz que crê em alguma coisa, mas não quer dizer que ele pratique. Mas ser cristão é aquele que se assemelha à prática da palavra como Cristo praticou. Então, nesse lugar vai ter muito religioso, vai ter muito crente, vai. Por quê? Porque eu estou dizendo não, porque a Bíblia fala que as obras de todos vão ser julgadas por Deus. As obras, não as obras de fazer as coisas, mas as obras da prática da palavra. Da sua vida com Deus ou não. Precisamos entender algo, que por meio da palavra nós temos a capacidade de praticar ela. Porque o Espírito de Deus foi enviado por Jesus para habitar dentro do crente, para praticar a palavra. Ou você acha que o Espírito Santo ia descer dos céus para morar naquele que nasce de novo e ficar se balançando numa rede? Ele veio para fazer a gente ser estimulado à prática da palavra. Em Mateus 25, 41, abram lá suas Bíblias, para você ver que o que eu estou conversando está na Bíblia.
Mateus 25, 4:1. Mateus 25, 4:1 diz assim: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em outra versão, se eu não me engano, em outro evangelho, se eu não me engano, de Lucas, fala que vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Não, mas eu expulsei demônios, eu curei enfermos em teu nome. E sabe o que é que Jesus vai dizer? Apartem-se de mim, eu não conheço vocês não. Vocês viveram enganados, achando que estavam vivendo a palavra, mas na verdade vocês estão vivendo outra coisa aí. Eu não sei nem quem é vocês. Por quê? Não foram achados como cristãos. Em 2 Tessalonicenses 1,9 fala: Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Em Mateus 10, 28, abra lá para você ver algo. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo ou temor daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O que é que ele está dizendo com isso? Que você seja diligente e atente para as ordenanças da palavra de Deus, para que você não vá para o inferno padecer tanto a alma como o corpo. Ele mostra nesse versículo que o medo de perder essa vida natural pode nos levar para esse lugar. Ah, mas então quer dizer que eu não devo preservar o corpo, o templo do Espírito, que é o meu corpo. Paulo, ele traz uma instrução dizendo que o exercício físico para pouco se aproveita. Então, existe um outro exercício que a gente deve fazer mais do que o físico, que é a prática da palavra. Preservar bem o templo do Espírito é você praticar a palavra. Porque o Espírito Santo vivifica o seu corpo, está escrito. Que Jesus Cristo é Espírito vivificante, está escrito. Então se você pratica a palavra, você está assim, ó, com Deus. Então o tempo que você faz o exercício deve ser menor do que o tempo que você pratica a palavra, segundo o que Paulo escreveu. Muitas pessoas estão fazendo cultos ao corpo, assim como fazia na Grécia Antiga. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer exercício tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E mudam o senhorio de Cristo para o seu próprio corpo. Se tornam um hedonita, um adorador de si mesmo. Tem isso, tem, tá assim, ó. Tem muitos que dizem: não, mas eu posso comer A, B, C, D, F, G, H, mas eu não posso comer o Z não, porque o Z vai fazer mal ao meu corpo, e meu corpo é o templo do Espírito Santo. Conversa, tá só buscando uma forma de se adorar e de viver mais tempo nessa terra, tá preocupado em conservar o natural, mas não tá preocupado em conservar o espiritual. E veja só, em 2 Pedro 2,4, porque eu estou rindo, porque eu acho engraçado as lapadas que Deus dá na gente. 2 Pedro 2,4.
Acharam? Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Já tem até anjo preso lá no inferno. E se ele não poupou nem os anjos que estavam lá na glória com ele, imagina aqueles que querem viver de todo jeito, achando que são sábios, superiores a Deus, e achando que aquilo que faz é como bem entende. Então, se a gente está vendo que esse caminho que leva para o inferno é tenebroso, é ruim, é mau, faz a gente sofrer eternamente, o que é que devemos fazer diante dessas coisas? Buscar o caminho da graça. Porque o caminho da graça vai fazer com que a gente ande em novidade de vida, numa vida que Cristo conquistou, entendendo que o velho rudimento da lei não tem poder para justificar ninguém nem para salvar. Porque se fosse poderoso para salvar, Cristo não precisaria ter vindo. Se esse rudimento da lei, esses sacrifícios que são feitos anualmente, tivesse poder para salvar o homem, Cristo não teria morrido, Cristo não teria sido enviado para resgatar o ser humano de algo terrível e tenebroso, da ira divina. Deus é amor, extremamente amor em sua totalidade. Só que precisamos entender que existe algo para quem é injusto e se levanta contra Deus. Está uma misturada tão grande que agora existe evangélico espírita. Você está rindo, mas é sério. Existe evangélico consultando mortos. Só que a Bíblia fala que depois que morre, segue-se ao juízo. Então ele está consultando o quê? O demônio. O crente está assim com o capeta. Como é que pode? E se essa pessoa não tiver o entendimento aberto para a salvação que Cristo conquistou, para onde é que ela vai? Vai para o inferno. Com tripa e tudo. E aí, violão, quando estiver lá, é só lamentar, sofrer a eternidade. Nesse versículo nós vimos que Deus não poupou nem os anjos que estavam no céu. Quanto mais esses, que estão sendo iludidos por Satanás e querem viver assim. No primeiro versículo que a gente leu de Apocalipse, o que foi que tinha escrito? Que o diabo, que enganava essas pessoas, e elas vão ser lançadas no lago de fogo para sofrer eternamente. Já parou para pensar que o diabo parece aquele menino ruim que quando está jogando, que o povo começa a rir dele, ele pega a bola e diz: se eu não jogo, ninguém joga. Ou seja, se eu vou para o inferno, eu vou levar uma tuia. Parece ou não? A Bíblia fala que na tribulação vai ser implantado a marca da besta, que vai ser algo que vai identificar os adoradores da besta. E essa marca vai levar pessoas para esse lugar também. Porque assim como nós fizemos um pacto com Cristo para que nós recebêssemos a salvação, essa marca vai mostrar que essas pessoas fizeram um pacto com Satanás. Então, quem fez esse pacto vai junto com ele para o inferno. Não precisamos ter medo do inferno se nós tivermos consciência da salvação que Cristo nos deu. Não precisamos ter medo de Satanás, porque ele foi aniquilado e reduzido a nada por Cristo na cruz. Como assim reduzido a nada? Nós não precisamos hoje estar se levantando para batalhar com Satanás. Precisamos estar levantando-se para buscar a vida no Espírito e assim estar firmado sempre,
firme na verdade, firme na palavra, para que quando Satanás se levante, ele não faça nada com a gente, porque ele não tem poder sobre a gente. Oxe, Satanás não tem poder sobre o crente? Não tem não. Se o crente andar numa vida espiritual, Satanás está anulado na vida dele. Mas se o crente andar na vida carnal, Satanás tem total domínio sobre a vida dele. E pode fazer o que bem entender. Cristo, ele nos comprou, nos ressuscitou da morte para a vida, nos trazendo para viver no reino do Espírito. E Satanás, ele não tem poder com o crente que anda nesse reino, não. Porque o reino é de quem? O reino é do Espírito. E se o Espírito é o poder de Deus, a Bíblia fala que Deus tem todo o poder, não é verdade? Então, se andamos no reino do Espírito, nós estamos debaixo desse poder infinito de Deus. E Satanás tem poder maior do que Deus? Jesus Cristo aniquilou, ele reduziu a nada. Então precisamos ter essa consciência que o inferno, o diabo e suas obras não têm domínio sobre nós que somos justificados em Cristo. E vivemos buscando essa vida do reino, essa vida no Espírito. Amém?